Mas graça e paz, amados. Amém? Eu não vi ainda. É uma alegria e sempre um desafio trazer a palavra do Senhor. E eu me alegro e ao mesmo tempo eu sinto uma imensa responsabilidade. Porque o pastor Luiz até perguntou assim para mim: nossa, você não está cansada? Tal, né? Eu falei: nossa, eu estou muito cansada. Mas é interessante que quando a gente sobe, né, aqui no altar, e para trazer a palavra do Senhor, se quiser baixar um pouquinho, irmão, meu microfone, pode baixar, porque de vez em quando dá uns gritos. Tipo meio pastor assim, sabe? Minha mãe quer assustar os irmãos. Irmãos, vocês me perdoem, eu trouxe a Bíblia para não perder o hábito, mas a Bíblia também está no meu celular. E como que a letra é maior e eu preciso marcar um oftalmo, então eu vou ler no celular que eu enxergo melhor. Enfim, é um desafio muito grande, mas o Senhor renova aqui as nossas forças, né? Apesar de ser um culto de mulher, graças a Deus, porque a cada ano, né, a igreja ela pode estar participando, não só as mulheres, mas a igreja toda pode estar participando. E a palavra que o Senhor me deu, já foi orado aqui, não vou orar de novo, mas o Espírito Santo é lindo e ele testifica. Essa música que a Leia cantou, né, fala exatamente isso, da palavra que eu vou trazer hoje. Como tema, né, uma mulher segundo o coração de Deus, muitas vezes nós mulheres, não só nós mulheres, mas nós homens também, a gente acaba não sabendo qual o nosso valor diante de Deus. Quem nós somos? Nós nos colocamos diante de um espelho, colocamos a nossa aparência diante de um espelho e achamos que muitas vezes é isso que tem valor para o Senhor. E não é. Né? Assim como o Senhor falou, né, segundo Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Enquanto o homem olhava para a aparência, o Senhor estava olhando para o coração. Então, nós precisamos entender que ser uma pessoa, uma mulher, segundo o coração de Deus, nós precisamos sim passar por algumas etapas de crescimento e evolução, não só através de nós, mas principalmente em Jesus. No Senhor, essa evolução precisa acontecer. E evolução por quê? Porque a Bíblia nos ensina, glória a Deus por isso, não trazendo a metodologia do homem, né, que o homem evoluiu, né, que vem a história que o homem veio do macaco e se tornou um ser humano. Não é essa a evolução, mas é a evolução do crescimento. Que a Bíblia fala o quê? Que nós somos como nenéns, nós tomamos leitinho, né? Quando nós aceitamos Jesus, é isso que a Bíblia fala. Nos cabe o leitinho, mas com o crescimento vem a papinha, a comida sólida e até vem o quê? A feijoada. Mas sabe por que nós não somos seres muitas vezes segundo o coração de Deus? Porque nós queremos continuar tomando leitinho. É isso que a gente quer continuar fazendo. É muito mais fácil aceitar Jesus, né? O fato de muitas vezes eu vir para a igreja, legal, eu cumpri a minha missão, eu cumpri o meu propósito, né? Durante aquela semana, já fui adorar a Deus, e durante a semana eu sigo conforme eu quero. Durante a semana eu sigo conforme os meus preceitos, as minhas vontades e os meus ideais. E nós vamos falar de uma mulher, lá em 1 Samuel, capítulo 25, abra a sua Bíblia, abra o seu celular, deixe o seu Wi-Fi desligado, para que o diabo não apareça uma telinha verde aí, né? Chegou uma mensagem, você se desconcentre daquilo que o Espírito Santo quer trazer para você nessa noite. Que o celular é uma ferramenta maravilhosa, que o Senhor deu ao homem, né, inteligência para desenvolver. Mas não esqueça, né, que tudo o diabo pega e aperfeiçoa para o mal, né? Então, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba sendo induzido por ele. Então, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, fala o seguinte: esse homem se chamava Nabal. O nome da sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido pertencia à família de Caleb e ele era grosseiro e mau. Então, como o culto é tanto para homens quanto para mulheres, né? Aniversário das mulheres, mais um ano, quanto tempo de vida? 33.
Jesus, né? Que bênção, 33 anos, glória a Deus por isso. O Senhor me trouxe essa palavra sobre Abigail. A Bíblia relata, se você não leu a história ainda, né? Mas a Bíblia começa a relatar algumas características. E eu amo a palavra de Deus quando ela é dentro do versículo, dentro da história, algumas características saltam, algumas características o Senhor deixa evidente para nós. Aqui está falando que Abigail era bonita e inteligente, mas Nabal, seu esposo, que era um homem muito rico, se você for ver lá na história, era um fazendeiro, né? Então, ele tinha muitos bens, muitas terras, ele vinha da família de Caleb, mas ele era mau e grosseiro. Então eu fico imaginando, né, como que era essa família. Uma mulher calma, provavelmente delicada, uma mulher, porque quando a Bíblia fala, irmãos, assim, irmãos, quando a Bíblia traz alguns adjetivos para a mulher, é que era uma evidência muito grande. Então quando a Bíblia fala sobre a inteligência da mulher, porque a gente sabe que a Bíblia, principalmente quando ela foi escrita naquele tempo, e quando os homens e as mulheres viviam naquele tempo, a mulher ela não tinha o seu valor. Foi através de Jesus que a mulher veio ter o seu valor real, né? Teve a sua valorização diante de uma comunidade, vamos assim dizer. Então, quando a Bíblia cita algumas características, é para a gente saltar os nossos olhos e pensar, por que ela era inteligente? Então, eu fico imaginando que essa mulher, ela trazia o crescimento para os negócios do seu marido, ela gerenciava muito bem a sua casa, a sua família, os seus filhos, e ela tinha, na realidade, um convívio com os seus empregados, com os seus servos muito grande, essa mulher tinha. Então ela não era distante, ela era presente. Então ela não era aquela, vamos dizer assim, dondoca que ficava desfrutando do bem e do bom, né? E enquanto os seus servos padeciam. Então o que acontece aqui diante da história? Davi, né, estava fugindo lá no deserto e ele pede para Nabal, ele pede ajuda. Só que o que acontece? Nabal menospreza. Nabal fala o seguinte, viu, quem é você? Quem são os seus servos? Vai saber se é Davi, vamos trazer uma linguagem mais popular para nós, vai saber se vocês são mesmo, né? Aí, eu ia falar um termo aqui, mas naquela época era mais ou menos isso, sabe? Capanga de Davi, porque quem sabe, né, como que Davi estava nessa fase, e os homens que andavam com ele eram homens sanguinários, homens guerreiros, né? Homens assim, que Davi pegou os mais difíceis, vamos assim, e começou, né, o seu exército. Enfim, eu sei que nessa história toda que esses homens vão pedir comida, vão pedir abrigo, refúgio, ele não aceita. Nabal menospreza. E Davi já tinha feito muito, não só por Nabal, pela família de Nabal e pelo exército, pelos servos de Nabal. Então Davi esperava pelo menos uma retribuição. Não é isso que acontece muitas vezes quando a gente faz algo para alguém? Você espera o quê? Que a pessoa faça algo para você, retribua. Então, Davi ficou muito bravo. Davi estava lutando para conquistar o seu reino, né? A gente sabe disso. Davi ainda não tinha tomado posse, mas já tinha sido ungido como um rei, como um homem do Senhor. E naquele tempo, mesmo sendo ungido, ele precisava guerrear, ele precisava viver as lutas dele. Não é como muitas vezes a gente pensa, Deus traz uma promessa, Deus traz uma palavra sobre a nossa vida e a gente acha que ela vai se cumprir assim, a gente sentado em berço esplêndido. Não, a gente precisa agir de alguma forma muitas vezes. E Davi fica muito furioso com a resposta negativa de Nabal. Ele fica muito furioso. Ele fala, é isso? É assim que ele me trata? É assim que a gente se porta com ele? É assim que ele se porta conosco? Então tá o seguinte, exército, se preparem. Vai ficar só um pouco aí cuidando das nossas coisas, o restante vai tudo comigo. Hoje, nenhum homem vai sobreviver. Inclusive os meninos. Pode mandar mensagem.
Nós vamos lá e todos serão mortos. Imagina. É uma parte que eu falo com Deus, eu falo Deus, porque às vezes acontecia isso, né, diante de uma guerra. Deus mandava dizimar todo um povo, homens, mulheres, crianças, animais, não deixar nada. Enfim, mas a palavra não é esse foco hoje. Eu sei que esses servos voltam muito assustados, porque já conheciam o que? A fama de Davi. Ele já sabia que Davi era um homem guerreiro, que quando ele entrava para uma guerra, ele vencia. Aí que eu amo a palavra do Senhor. Esses servos chegam de volta e falam para Abigail: olha, Abigail, é o seguinte, dá um jeito aí de falar com seu marido, porque ele é um homem mau, é um homem grosseiro, ele não ouve ninguém. Quem sabe você, como esposa, ele vai ouvir. Aconteceu isso, relatou toda a história e falou: vai conversar com seu marido, porque senão hoje todos da sua casa vão morrer. Todo o povo vai morrer. Eu fiquei imaginando essa palavra para nós mulheres, diante das dificuldades, das adversidades, dos desafios que nós temos. Todas nós temos os nossos próprios desafios, as nossas próprias lutas, as nossas próprias batalhas a serem enfrentadas. E isso é normal diante dessa vida, porque nós sabemos que conforme as lutas vão passando, conforme nós vamos vencendo as dificuldades, nós somos moldados, nós somos transformados à imagem e à semelhança do Senhor, e a perseverança nos eleva. Eu fico imaginando como um degrau. Quando você vence uma batalha, é como se o Senhor falasse assim: ó, agora sobe. Você vence mais uma batalha, o Senhor fala: sobe. Mas por que o Senhor faz isso? Para nos dar muitas vezes autoridade, para nos dar muitas vezes esse desafio de enfrentar desafios maiores e para sermos testemunhas vivas para ajudar outras pessoas. Porque eu posso consolar alguém que perdeu um ente querido, um filho, uma mãe, um pai. O luto para mim foi real a partir do ano passado. Eu consolei muita gente durante a minha vida que tinha perdido alguém. Porque nós temos o Espírito Santo e Ele nos ensina, a gente pode fazer isso. Mas quando nós passamos pelo luto, nós sabemos a real dor do luto. Não que nós não podemos consolar, mas é diferente. É como se o Senhor nos desse uma autoridade maior. Eu passei, eu sei como que é, venci e eu posso te ajudar nisso. E a Abigail aqui, pela sua imensa sabedoria, por ser essa mulher segundo o coração de Deus, né? Ela avaliou a situação. Ela não fez como muitas de nós que somos e agimos pela emoção. Saímos resolvendo tudo à nossa forma, ao nosso modo, do nosso jeito, e depois a gente vai perguntar a Deus se essa era a vontade dele. Principalmente quando a gente age e não dá certo. Você fala: por que não deu certo? E a Abigail, eu fico imaginando que ela parou, ela pensou, porque o exército vinha vindo para destruir a sua família, o seu povo. E ela preparou, ela falou para os servos: vão lá e preparem tudo. Preparem comida, água, vinho. E amadas, a gente que cozinha, a gente quando vai para o mercado, a gente sabe que tudo isso leva tempo. E hoje a gente vive na modernidade. Você pega da prateleira, põe no carrinho, pega do carrinho, passa no caixa. Tem mercado ainda que você nem passa no caixa, né? Tem aquele sistema americano lá que você passa no computador, enfia o cartão, põe na sacola e vai embora, né? É tudo muito rápido. Hoje em dia, você quer fazer um bolo, você compra aquele saquinho, põe o ovo, a manteiga, bate, põe no forno. O seu deve crescer, porque o meu não cresce, não vai, não tem jeito. Eu já tentei, meu filho falou para mim: mamãe, o seu bolo é melhor, não faz mais isso aqui, não. Ainda bem, né? Enfim, tudo era muito demorado, tudo demorava um pouco para acontecer. Mas essa mulher, ela prepara, e ainda ela fala: preparem o melhor. Para isso acontecer, precisa haver um preparo nosso diário em Deus. Não é assim, né? Por
ela vai com a lista que a Leia pediu. Ela vai achar algumas coisas, mas ela vai ter a mesma agilidade da Leia, que está acostumada aí? Não. Não. Não, mas por quê? Experiência, né? A experiência vai nos levando a aperfeiçoamento. Isso é um dom de Deus, né? O tempo, a maturidade causa tudo isso. E essa mulher, ela vinha observando a sua casa, os seus servos, como era seu marido, e ela vinha com certeza mediando tudo isso. Então a primeira coisa que eu aprendo sobre ela, que ela era uma mulher que sabia ouvir. No tempo de que nós vivemos hoje, o que a gente não sabe mais é ouvir. A gente vive na tecnologia do celular. O que a gente faz? A gente começa a conversar, eu dependendo do áudio, eu ponho 2 vezes mais. Vocês sabem o que é 2 vezes mais, né? Tem uns áudios que vem de 5 minutos, né? 3 minutos, e meu marido fala assim, como que você entende? É dom de línguas, né? Pode ser aí que entra a interpretação. Porque a gente não tem mais consciência de ouvir o outro. Eu fiquei me analisando, eu falei, muitas vezes a gente tem paciência de ouvir no celular, quanto mais sentar do lado de alguém e ouvir o problema, a dificuldade. Hoje nós tivemos um café de pastores lá em Campinas, e a irmã que trouxe a palavra, ela falou, e é uma realidade. Nós hoje estamos vivendo um tempo que tanto as mais velhas não sentam com as mais novas para ensinar, e as mais novas não têm paciência para ouvir as mais velhas. As mulheres mais experientes. Não tem. Porque, não, você é de outra geração. Meninas mais novas, não existe essa questão. A gente pode até ser, as irmãs com mais experiência podem até ser de outra geração. Mas a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e vai continuar sendo daqui 100 gerações. E quando nós começamos a crer e a viver a palavra de Deus, as gerações podem mudar, mas a palavra de Deus não muda. E esse conceito nós precisamos trazer para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho. Essa mulher aqui, ela sabia ouvir. Olha o que fala nos versículos 11, 12. Peraí que eu pus verde aqui, marido, é verdade, agora não estou enxergando. De 11 a 14. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati nos meus tosqueadores? Não. Peraí, não é aqui não. De 14 a 17. Ora, Abigail, a esposa, de 14, versículo 14. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para salvar o nosso Senhor. Porém, ele os tratou com rudeza e os expulsou. Ela parou para ouvir os servos. Ela parou para ouvir os empregados, as pessoas que, para ela, talvez, para a sociedade, talvez, fossem as pessoas mais humildes. A gente não para ouvir ninguém. E a gente quer que a nossa geração nova aí, ó, Biel e daí para baixo, né, 15 anos para baixo, 9, 10, 12, 7, quer que ouça a gente só quando a gente sobe no púlpito, ou só quando a gente vai para a escola bíblica dominical ensinar, ou só quando é uma reunião de oração. A gente quer que os nossos jovens ouçam a gente dessa forma. É muito mais difícil. É muito mais difícil isso acontecer. Nós precisamos investir tempo, sentar. Essa semana aconteceu algo muito incrível lá em casa, né? Eu estou aprendendo a ser mãe. Eu e o pastor, nós somos pais frescos, né? Bem frescos. Não frescos no sentido que vocês entenderam. Novos, entendeu? Chegou agora, né, Sofia? Enfim. Então é muito difícil no aprendizado, porque a maioria dos bebês chega com 9 meses. O nosso chegou com 9 anos. Então ele chegou com uma personalidade fortíssima. E eu falo com o pai, eu amo essa personalidade dele. É difícil, irmãos, tem hora que dá vontade de devolver. Só dá vontade, não é da carne, viu? Não é do espírito, não. Mas eu amo essa
esse jeito dele impulsivo, esse jeito dele, né, dessa personalidade forte, sabe por quê? Porque moldado no Senhor, imagina onde esse menino vai chegar. Ele fala de Jesus para uma pessoa, ele fala as coisas lá no PG, né, assim que a gente fala, ninguém fica quieto, né, não fala. Então ele tem assim uma ousadia que moldado, lapidado no Senhor, ele não vai ter vergonha. Um casal foi almoçar em casa esses dias e ele orou. O meu tio, a gente estava visitando, ele orou. O meu tio se emocionou e chorou. Mas por quê? Ouviu. E aí o que aconteceu? Ele aprontou lá na escola, né? Porque ele encabeça, né, irmãos? Ele é líder. Ele foi brincar, estava de castigo a classe, não podia jogar futebol. Aí ele falou, vamos arranjar alguma coisa para fazer, né? A quadra está aí, não tem bola, vamos fazer o quê? Vamos subir na travessão lá do futebol, né? O que aconteceu? Ele e os amigos foram parar na diretoria. Ele chegou muito bravo, porque ele ficou sem recreio, ele ficou disciplinado na escola. E eu muito brava, sou nervosa e tal. Tem uns semanas atrás eu ia, você também fez isso, aqui vai fazer isso. Mas o Espírito Santo falou para mim, Luciana, calma. Ensina com amor. Mostra diante da palavra. Eu sentei lá no quarto, comecei a conversar. E ele, quando foi muito nervoso, bravo, ele se fecha, ele não quer falar com ninguém. O Espírito Santo está dando estratégias. No final ele foi falando, a gente se acertou, então tá bom, vai lá, vamos almoçar. Conversei com ele, uma conversa de mãe para filho, uma conversa humana. Ouvi ele, ouvi a versão dele até então. Almoçamos, tudo. Aí eu falei para ele, agora você vai descansar um pouquinho. Descansou, quando ele levantou, falei, filho, vem aqui agora. O Espírito Santo falou assim para mim, conta para ele a história de Jonas. E ele tem uma memória maravilhosa. Eu contei a história de Jonas. Ele falou, mãe, eu não sei essa história, o homem que caiu, que a baleia engoliu ele. Eu falei, você ouviu? Então leia a história. Ele leu. E foi muito interessante, né? Que ele foi lendo. E eu falei para ele, por que Jonas entrou dentro da baleia? Porque ele foi engolido, né? Pela baleia. Porque ele desobedeceu. Aí isso, ele desobedeceu. Por que ele desobedeceu? Porque ele tinha que ir para Nínive falar de Deus lá, para as pessoas, ele não quis. Aí ele estava no navio, o navio começou a ter uma grande tempestade e ele mandou os marinheiros jogar ele. Aonde? No mar. Então quer dizer que pela desobediência dele, não só ele estava pagando um preço, porque lá em casa tem uma frase, né? Desobediência, ele gera consequência. Já sabe. Falei, então por causa da desobediência de Jonas, não era só ele que ia ter uma consequência? Não. Os amigos dele, lá os marinheiros que estavam no barco também iam morrer. Eu falei, aí ele olhou assim pra mim. O olhão, né? Ele entendeu, mas... Aí eu já virei pra ele e falei, você entendeu, né? Eu falei, está vendo? Você subiu na trave, seus amigos foram juntos. Então, consequência para todo mundo. Entendeu por que todo mundo não vai ter recreio, não vai jogar futebol durante uma semana? Entendi. O que falta agora, filho? Pedir perdão para a professora e para os meus amiguinhos. Mas o mais importante. Ele olhou, vamos orar, pedir perdão para Deus. Irmão, e ele tem uma oração tão sincera. Ele começou a orar e ele falou assim, Deus me perdoa, porque eu induzi meus amiguinhos a subir. Na oração que você começa a descobrir mais coisa. Então ele aprendeu. O que aconteceu no dia seguinte? Um amiguinho da classe dele subiu numa árvore, caiu e quebrou o braço. Então, o que acontece na nossa vida? Podia ter sido ele que poderia ter subido em cima de uma árvore, caído e quebrado o braço. Amados, ouvir o outro faz toda a diferença. Jesus em todo o tempo fazia isso, ouvia. Jesus tinha essa paciência de ouvir. E como que a gente aprende com Abigail essa questão de sentar e ouvir? Ela viu que o Nabal
tinha feito, a atitude dele, ele tinha um coração ingrato, ele tinha um coração maldoso mesmo, e todo mundo ia sofrer por causa da maldade. Ela ouviu, e se ela tivesse ignorado? Aquele povo tinha morrido. Ela foi humilde, porque quando ela sabe da história toda, ela se prepara, ela vai ao encontro de Davi. Olha o que fala a partir do versículo 18. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, os órgãos de vinho, as ovelhas, os quilos de trigo torrado, os bolos, os figos, pegou tudo, carregou nos jumentos e orientou aos seus servos: vão na frente e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada do que estava acontecendo, do que ela estava fazendo ao seu marido Nabal. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta, estavam vindo de encontro com ela. Davi havia declarado: foi, pois, em vão que protegi no deserto. Olha lá, murmurando, reclamando, né? Todos os bens deste homem, a fim de que nada lhe pertencia se perdesse, né? Eu protegi, eu fiz que nada de mal, como se Davi fosse Deus, né? Davi também tinha, Jesus amado, se achava. Faça Deus o que lhe aprouver para castigar Davi, se eu deixar vivo até amanhecer uma pessoa do sexo masculino. Olha lá, Davi, amados, falando que ele estava trazendo um juízo sobre Nabal e sobre aquele povo. O juízo não estava vindo de Deus. Nesse caso, o juízo não estava vindo de Deus. Assim que Abigail, versículo 23, assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento, apressadamente se prostrou com o rosto em terra diante de Davi e, prostrada aos seus pés, ela suplicou: ah, meu Senhor, caia sobre mim toda a culpa. Permita que a tua serva fale aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. E se você começar a ver a história, ela assume culpa. Ela fala: olha, na realidade tudo isso que está acontecendo é minha culpa. O coração de uma mulher e de um homem segundo o coração de Deus é quando a gente tem esse ponto dessa humildade. A gente se preocupa não só com a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. A gente se preocupa também com as consequências. Ela toma a culpa para si. E hoje em dia a gente vive atrás de um culpado por algo. Ah, você é culpado. O marido fala com a mulher fala com o marido, né? Na escola, os irmãos. A gente quer achar um culpado. Tem que ter um culpado para alguma coisa que aconteceu dentro do nosso lar. A gente não quer. A gente quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, mas a gente quer ser conforme a nossa vontade. Mas como que é difícil a gente se sentir nesse ponto da humildade de assumir a culpa do outro por nós. Uma vez eu estava assistindo uma mensagem da Ana Paula Valadão e ela contou o testemunho da sogra dela. Que a sogra dela ficou com os filhos da Ana Paula. E eles foram para um aniversário. E o que aconteceu? Ela esqueceu que tinha piscina. E os meninos não foram preparados. E quando chegou lá, o que aconteceu? Todo mundo começou a falar: nossa, os meninos não vieram preparados, tal, isso, aquilo, né? Começou a falar tal. Ela virou e falou assim: nossa, desculpa, gente, a culpa é minha. Depois, no dia seguinte, que a Ana Paula foi descobrir que, enquanto a mãe estava, né, no mercado, o pai estava preparando as crianças para ir para o aniversário. Então, na realidade, quem tinha esquecido os preparativos para a piscina tinha sido o pai. E ela assumiu a culpa naquele momento. Eu fico pensando muitas vezes nessa questão da humildade, não da gente só assumir a culpa pelo outro, mas a questão de servir. As pessoas não querem mais servir. A gente tem visto isso não só no mundo lá fora,
Mas a gente tem visto isso, essa triste realidade dentro da igreja. Aqui todo mundo serve, né, pastor? Todo mundo, quando tem limpeza na igreja, é uma briga, né? O povo fala, não, deixa aí o pastor essa semana, né? É assim aqui. Nossa, eu tenho certeza que aqui é assim. Não falta, tu chega lá no dia da eleição, da diretoria, dos ministérios, os irmãos brigam até porque quer assumir o cargo, né? Igualzinho na nossa igreja, só que não, né? As pessoas não querem assumir mais nada, as pessoas estão sumindo. As pessoas estão simplesmente crentes sentadas e satisfeitas. Se eu for para o culto, prestar meu culto, tá bom. Minha vida já é tão corrida. É interessante que essa irmã que pregou hoje, ela falou uma coisa que eu brinco com a pastora, quando a gente aposentar, nós vamos para a praia, né? Ela falou que não, né, pastor? É aí que o ministério começa de verdade. É aí, quando aposenta, que o ministério acontece de verdade. Sabe por quê, irmão? Sabe quando a gente vai aposentar? Sabe quando que a gente vai parar realmente? Lá na eternidade. Você não veio para essa vida simplesmente para curtir. É isso que os nossos filhos estão aprendendo. Não, estuda bastante para ganhar um bom salário, para você ter uma vida calma e tranquila. Estuda sim para ter um bom salário para ofertar para missões, para ajudar no ministério da igreja, para servir. É para isso, né? Pagar o almoço pastor. Pagar o almoço pastor, né, pastor? Amanhã, domingo, pagar o almoço pastor para a Leia. Sabe? Você também, né? Pode ser. Né? Pode ser também, né? Os filhos também, né? A palavra de Deus fala que o maior entre vós deverá ser servo. Amados, nós precisamos aprender a servir. Se a gente não aprender a servir como Jesus, de que vale a nossa passagem aqui? Todo mundo quer ser reconhecido. As pessoas que trabalham e falam, eu vou ter meu próprio negócio, falam, não, eu quero ter meu próprio negócio, mas por quê? Quer sua independência, não quer ninguém mandando, né? Não quer patrão, não quer horário. Todo mundo quer sua autonomia. O sonho hoje é ser youtuber. Ganha muito dinheiro fazendo tudo que gosta. Não, né, Biel? Isso aí, Biel. Vai pela essa linha, não. Vai por outra. Tá errado. Né? Tá errado. Desde quando? Você vê 1 em 1000. Ninguém quer servir mais. As pessoas só querem ser servidas. Essa mulher, irmãos, ela foi corajosa. Porque o versículo 25 diz: não dê o meu Senhor atenção àquele homem maldoso. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome que o acompanha. Ele é arrogante. Sabe o que eu fico pensando? Amadas, vamos fazer algo mais pessoal para nós mulheres. Davi era um homem guerreiro. Ele estava com raiva. Ele estava indo para matar. Eu não sei vocês, mas quando meu marido está bravo, eu nem gosto de chegar perto. Né? Eu não gosto nem de chegar perto. Ele fica raramente, ele fica bravo. Mas quando fica, agora eu fico imaginando Davi. Que coragem foi essa que essa mulher teve? Às vezes nós mulheres queremos mostrar o autoritarismo, né? Queremos mostrar a autoridade que não vem de Deus. Não tem que ser assim. Eu quero que seja dessa forma. A gente briga porque a gente quer que seja do nosso jeito. A gente não tem essa coragem que essa mulher teve. Eu fiquei imaginando o encontro com Davi. Meu Deus do céu, eu ia ficar com muito medo. Eu não sei se eu ia ter coragem de falar com uma pessoa que estava com tanta braveza assim. Ela se prostra. Ela cai de joelho e mais uma vez ela assume a culpa. E ainda, olha o que essa mulher faz. Ela fala da insensatez do seu marido, ela fala, mas Davi, olha, isso que você está fazendo é pelas tuas próprias mãos. Toma cuidado, porque isso que você quer fazer não está vindo de Deus, não. Você foi ungido como rei. Cuidado
nossos ombros. Mas fala com uma pessoa que está brava, que ele está agindo errado. Em casa, sim, né? Quando a gente está discutindo, fala que o outro é errado, é verdade, eu estou errado, é assim. É nada, né? É aquela guerra de poder para saber, né? Para vencer você ou o outro, e não é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que viver como Abigail, ser humildes e se levar para o outro na sabedoria de Deus, que Deus muda aquela situação, Deus reverte aquela situação, porque quando a gente tentar fazer as coisas pelas nossas próprias forças, do nosso jeito, a força e a estratégia nunca virá dele, de Deus, virá sempre de nós mesmos. E isso precisa ser mudado. Porque nós somos espelhos hoje para uma futura geração. Ela foi muito corajosa. E ela teve o seu valor. Ela foi única. Deus foi glorificado. Porque lá no versículo 32, fala algo tremendo. Então, diante dessas palavras, Davi declara a Abigail: bendito seja Yahvé, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria e seja tu abençoada por teres impedido que hoje eu derramasse sangue e fazeres justiça com as minhas próprias mãos. Uma mulher sábia, uma mulher que entende o seu valor, uma mulher que é segundo o coração de Deus, e um homem também. Porque muitas vezes, amados, a gente fala, nós mulheres somos difíceis, né? Nós somos caixas de emoções, né? Mas assim, por quê? Né? É o que eu falo sempre, nós somos ligadas, né? A gente tem um monte de ligação, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, a nossa caixinha, né? É que nem assim um quebra-cabeça, né? A gente se entende ali, então cuida do filho, limpa a casa, ajuda o marido no ministério, faz aquilo. Então a gente começa a fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que daí quando a gente chega em casa, a gente acha, né, que o marido vai ter a mesma, não agilidade, mas dinâmica, né? Vamos mudar a palavra. Vai ter a mesma dinâmica que a gente. Mas não é assim. É um processo, né? Deus fez o homem assim, amados. Deus fez o homem com a inteligência, com a força, com o sacerdócio. É Ele que lidera, né? Mas a gente quer... O que a gente quer fazer? A gente quer liderar, né? A gente quer trazer sobre nós. Ah, vocês podem pensar, mas a Abigail não fez isso? Não, ela não fez isso. Na realidade, a Abigail, dentro da sabedoria do Senhor, e depois se você for ver a história, né, for concluir a história, você vai ver que ela chega para o seu marido e ela fala: olha, esposo, aconteceu isso. Quando Nabal ouve dela, sabiamente, Nabal fica desesperado. E o que acontece com ele um tempinho depois? O que acontece, pastor? Deixa de seguro de vida para ela. Ele morre. Deus tira o sopro de vida, ele morre. Sabe o que acontece? A obediência gera vida. Quando nós obedecemos ao Senhor, gera literalmente vida em nós. Vida através de nós. Eu era uma criança, por isso que eu falo, pastor, eu era muito rebelde. Eu vi, mas você não tem noção. Com 9 anos de idade, quanta coisa tinha acontecido na minha vida. Eu já tinha derrubado o muro do vizinho. Eu já tinha me perdido em São Paulo. Eu já tinha arrastado minha irmã pelo bairro de 1 ano e meio. Vocês não têm noção. E eu era boca dura. Minha mãe falava, eu retrucava. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma viagem de férias. E eu fiquei de castigo, eu não conheço Cristo Redentor até hoje, porque eu fiquei de castigo. Minha mãe não deixou eu conhecer o Cristo Redentor, porque era muito difícil.
E eu lembro que eu tinha uma prima da Igreja Batista que tocava piano lindamente. Que nem assim ela é. Eu estou aprendendo, mas eu comecei a tocar na igreja tem uns 4 meses. Estou aprendendo. Estou chegando lá. E eu me apaixonei até pelo teclado, pelo piano, por causa dessa minha prima. Mas essa minha prima, ela estava morrendo de câncer. Ela estava com câncer muito agressivo. E ela sabia que ela ia morrer. E ela me chamou, saiu todo mundo. E eu escutei ela tocando piano. Eu subi, né? Porque a igreja era igreja, tinha salas de EBD. E naquela época que morava em cima o zelador da família. E daí ela estava tocando, eu fui subindo. E ela muito triste, adorando ao Senhor. E fiquei parada ouvindo. E ela falou o seguinte para mim: Luciana, você quer que os seus dias sejam acrescentados? Obedeça ao Senhor. Você quer que os seus dias sejam acrescentados? Obedeça ao seu pai e à sua mãe. Porque eu estou morrendo. E me contou a história da vida dela. Aquilo impactou a minha vida. Um tempo depois eu aceitei Jesus. E eu trago comigo que a obediência gera vida. Todos nós vamos morrer. Seja de uma morte natural, seja de um acidente, seja de uma enfermidade. Todos nós, porque é o fim de todos nós. Nós sabemos disso. Ninguém vai para o céu com esse corpo. Viu, amado? Isso aqui é uma casa velha. A Bíblia diz que isso aqui é uma casa velha, que leva o mais importante, né? Através dela que nós somos usados, nós trabalhamos. Isso daqui é só um instrumento, vamos dizer assim, natural, que Deus usa de forma sobrenatural. Quando nós sabemos o nosso valor no Senhor, Deus é glorificado. Não só o nosso tempo de vida é aumentado, mas Deus é glorificado. Foi isso que Davi falou: bendito seja a tua sabedoria, bendito seja o Senhor por você. Será que o Senhor poderia falar isso hoje? O pastor domingo passado trouxe uma mensagem. Eu estava com as crianças não ouvi, mas no pequeno grupo foi compartilhado de novo. E eu vi o Sandro ali compartilhando. Eu fiquei pensando: meu Deus, que cristã sou eu? Ele falou sobre as 10 virgens, os azeites, das que estavam cheias e as que estavam vazias. E ele fez uma pergunta: se Jesus chegasse hoje, como estaria o seu azeite? Eu confesso, amados, que meu azeite está assim, metade assim, sabe, jogando meio alto. Meu azeite não está muito bom, não. Eu não sei se eu aguentaria ficar com aquela lamparina, sei lá o que era na época, acesa aquela, na caminhada com o noivo. E isso é preocupante para nós, sabe por quê? Não só por causa, muitas vezes, do nosso esfriamento. Porque eu posso ler a Bíblia todos os dias. Eu posso orar todos os dias. Mas se eu não tiver cumprido a vontade de Deus, é um alimento meu, pessoal. E Deus não vai ser glorificado. A gente não deixa de ir para o céu por não fazer a vontade de Deus no cumprimento do propósito que cada um tem. Muita gente vai para o céu e vai chegar lá e vai ver um monte de prateleiras, né? Algo meu, não de Deus. Mas Deus vai falar: ó, isso aqui você não fez, aquilo ali você deixou de fazer, fulano de tal foi para o inferno porque você não falou. Esse ministério era seu. Vai acontecer isso. Deus vai deixar de ser glorificado porque a gente não é humilde, a gente não quer servir, a gente não tem coragem de enfrentar as adversidades da vida. Nós precisamos, assim como Abigail, estar preparados para toda e qualquer adversidade que a gente vai enfrentar. É difícil, mas é possível. Porque quando a nossa força se vai, é a força dele que cresce. E é isso que ele quer. Ele quer que a força dele se manifeste através de nós. Porque eu, quando sou fraco, é aí que ele é forte. Porque eu não estou fazendo mais pela força das minhas próprias mãos, do meu próprio braço. Eu estou fazendo pela força do Senhor. O meu fardo é leve. E quando tiver pesado servir ao Senhor, você está fazendo com as suas próprias forças. E quando você
estiver tentando resolver alguma coisa e está difícil, é porque você está tentando fazer por você mesma. Ou por você mesmo. Abigail viu toda uma situação, não só da casa dela que iria perecer, mas um povo, uma nação que estava vivendo ali. Ela podia ter encontrado Davi, e Davi com muita raiva, ela podia ter sido a primeira. Quem é você? Você é a mulher? O que você quer resolver um problema de homem? O assunto não é para você. Mas quando a gente tem a sabedoria que vem do alto, Deus é glorificado, seja através de uma mulher, seja através de uma criança, seja através de um homem, seja através de qualquer pessoa. Até um burro ele usou para que o nome do Senhor fosse glorificado. A diferença é que a gente precisa viver como Abigail, buscando a palavra, orando, se revestindo e servindo. Porque enquanto nós ficarmos sentados, não querendo envolvimento, porque é difícil. Foi fácil que Jesus sofreu na cruz? Por que vai ser fácil para a gente? Foi fácil quando Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo? Foi fácil quando João foi decapitado? Por que você quer acordar no céu? Por que para nós tem que ser fácil? Que diferença? A gente é melhor? Não. A gente só precisa se dispor, assim como Abigail, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E nós não podemos esquecer, assim como a Lecto, nós temos valor. Nós somos mulheres e homens preciosos diante do Senhor. E a nossa missão, o nosso papel nessa vida, enquanto houver vida em nós, enquanto houver fôlego de vida, é que Ele seja glorificado. Você não está vivendo aqui para que você realize as suas vontades, os seus desejos, mas para que Ele seja glorificado e as pessoas vejam Cristo através de nós. E diante de uma situação difícil, assim como Davi falou para Abigail, abençoada, bendito seja o Senhor, porque através da sua sabedoria, toda uma situação foi mudada de morte para a vida. Nós precisamos ser esses instrumentos nos dias de hoje, que vão ser cada dia mais difíceis. Nós precisamos ser instrumentos de morte para a vida nas pessoas que estão ao nosso redor. É vida na vida. Não pense que será diferente. Jesus viveu vida na vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós glorificamos ao Senhor, porque eu aprendi com essa palavra e eu já começo a pedir por mim. Que assim como Abigail, Deus, já reavive em mim essa coragem, essa humildade, o serviço. Deus, porque enquanto houver fôlego de vida, eu quero que o Senhor seja glorificado. Assim seja em cada vida aqui no nome de Jesus. Deus, que haja um despertar nas mulheres, que elas se levantem como mulheres segundo o coração do Senhor e não segundo os seus próprios corações. Porque quando somos assim, segundo o teu coração, Deus, é o Senhor que é honrado, é o Senhor que é glorificado, é o Senhor que é exaltado e o propósito é cumprido para a honra e glória do nome do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, essas mulheres que estão aqui, que no nome de Jesus haja um despertar em seus corações, no nome de Jesus. Incomoda, Espírito Santo, porque a tua palavra foi pregada, agora o trabalho é com você. Trabalhar em cada mente, em cada coração, convencendo no nome de Jesus, para que haja esse fogo ardente nas nossas vidas e de todos que estão aqui, seja homens, mulheres, crianças, adolescentes, que no nome de Jesus a gente saia, Deus, querendo curar uma nação, salvar uma nação, trazer, Senhor Deus, vida no lugar de morte, através do teu poder, no nome de Jesus. Amém.